Sabendo que o vetor proj retornado pelo algoritmo será utilizado pela entrada x1, x2, x3 da RNA e que a RNA está utilizando o modelo V1, V2, V3, V4, V5, V6, Y1, Y2. Então, ele passou aqui os pesos do nosso modelo. Responda, supondo que a imagem do exemplo 3 passe pela RNA, qual será o resultado da saída? Para a gente descobrir aqui o resultado da saída, a gente calcula aqui os seguintes neurônios, o H1, o H2 e a saída, que é o Y. Então, o H1 ele vai ser o V1 vezes X1, então, mais 4 vezes 1, vou colocar isso aqui entre parênteses, mais V2, que é menos 1, vezes x2, que é 1, mais o V3, que é menos 3, vezes o x3. Então, desse valor aqui, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, 0. Resultado do nosso H1. Agora vamos calcular o H2. Vou colar aqui em cima o H2. O H2 ele vai ser igual a o V4, que é menos 1, vezes 1, mais o V5, que é menos 0,2, mais... esqueci do vezes 1 aqui. Vezes 1 do x2, mais 1 vezes 1 do x3. Então, o nosso resultado vai ser menos 1, menos 0,2. O resultado vai ser menos 0,2. E o y vai ser igual... e o y vai ser igual a H1 W1 vezes o resultado do H1 e o W2 vezes o H2. O W1 aqui ele fala que é mais 0,5, então a gente faz aqui 0,5 vezes 0, resultado do nosso H1, mais o nosso H2, que é igual a 1, vezes menos 0,2, que é o nosso H2, menos 0,2. Esse resultado aqui vai ficar 0, menos 1,2, aqui vai ser o nosso resultado da saída. Supondo que para ser classificado como foguete, a imagem deve obter uma saída y na seguinte regra. O y ele tem que ser maior que menos 0,3 e menor que 0,1. Então, o nosso resultado deu menos 0,2. Então, sim, nosso desenho foi classificado como um foguete. Aqui na letra B, é igual anunciado a letra A, porém, a imagem do exemplo do foguete a gente vai utilizar o exemplo 2 ao invés do 3. Então, supondo que a imagem do foguete do exemplo 2 passe pela RNA, qual será o resultado da saída? Então, os cálculos vai ser o mesmo aqui. A gente vai calcular a ponderada dos pesos. Eu já deixei aqui, já feito os cálculos para agilizar aqui. Então, basicamente, eu calculo o H1, depois o H2. E eu calculo o resultado da saída, utilizando os valores de H1 e H2 e do W1 e W2 que deram anunciado. E eu chego ao valor aqui de menos 0,4. Vou explicar a questão 5 aqui sobre algoritmos genéticos. Aqui ele descreve um problema sobre um design de foguetes e apresenta as funções e procedimentos. Montar a roleta, que vai basicamente iniciar a nossa roleta. Sobrevivem, ele vai fazer um filtro aqui na população, vai eliminar uma parte e vai manter outra parte. Ele vai selecionar progenitores, vai selecionar 2 indivíduos aqui, que vai representar uma tupla, 2 indivíduos diferentes e principalmente não nulos, e vai aplicar mutações sobre esses indivíduos, que são diferentes e não nulos, para manter a diversidade aí da nossa população.
Aqui ele vai pedir para marcar a alternativa que melhor representa um procedimento geral de um algoritmo genético para ser rodado em loop. Então vamos passar aqui por cada opção para verificar se ela está certa ou errada. Aqui na questão A, a gente já percebe um problema aqui, que o montar roleta está em cima só de um indivíduo e está dentro do loop. Então, vai montar uma roleta dentro apenas de um indivíduo. Então, vai ser uma lista com probabilidade 100% para esse único foguete. A seleção ela vai deixar de ser competitiva, além de que vai criar uma nova roleta a cada nova mutação e a cada posição. Então, vai gerar aí um custo muito desnecessário, uma sobrecarga. Então, a gente elimina essa questão lá. A questão B, ela inicia corretamente aqui a roleta, ela faz o filtro da população e ela entra num loop aqui, vai selecionar os progenitores, faz um crossover e adiciona um filho. Essa questão está errada porque, apesar dela ter iniciado corretamente, ela vai adicionar um filho numa posição que não está nula, não necessariamente está nula. Então, aqui vai misturar os indivíduos nulos e não nulos, ele não faz uma limpa aqui, então por isso que a gente elimina a questão B. A questão C já tem um erro aqui da questão A, ele coloca o montar roleta aqui depois do for, então a gente elimina. Então, sobrou a questão D, e por que ela está correta. A questão D aqui, ela começa iniciando a roleta corretamente, faz o filtro aqui da população de 50%, então 50% vai ficar, 50% vai ser eliminado. Ele inicia aqui um loop para varrer aqui os indivíduos nulos e alocar os indivíduos não eliminados. Então ele faz o seguinte aqui, ó, se a população C for igual a nulo, vai selecionar dois progenitores, P1 e P2, vai fazer um crossover desses progenitores para manter a diversidade da nossa população e para cada posição nula vai incluir um filho e depois vai aplicar a mutação de 20%, mantendo o ciclo correto aqui do algoritmo genético. Então, por isso que nessa questão 5, a questão correta é a letra D.